Dia da Boa Notícia, que é uma história muito divertida. Vamos lá. É muito estranho, né, o Dia da Boa Notícia, porque parece até que o jornal só vive de desgraça, mas aconteceu uma vez uma história muito interessante que agora a gente vai ouvir. Conta aí, Noblar, que eu sei que você conhece essa história. Hoje é dia do jornalista ou é o dia do jornalismo? Alguém me falou e eu não guardei isso Jornalista. de memória. É o dia de quê, Gu? É o dia do jornalista, então Jornalista. é apropriado contar essa história. É apropriado contar essa Perfeito. história. É... o IG, um portal que todo mundo conhece, não sei o quê. Há muitos anos atrás, eu não posso dizer o ano agora, porque senão tira a graça da história, a direção do IG, a direção empresarial do IG, eu não digo jornalística do IG, empresarial do IG, decidiu que o seguinte: olha, a gente precisa escolher uma data, seja a data qual for, e criar o dia da boa notícia. Porque não é possível, o jornalista só gosta de notícia ruim, só dá notícia ruim, e isso atrapalha. A gente precisa pelo menos um dia só dar notícia boa. A redação do IG, claro, fez cara feia, mas disciplinadamente ela começou a preparar as chamadas boas notícias para publicação num dia determinado, dali a mais um mês e pouco. E houve uma grande campanha de divulgação, de publicidade. Olha, no dia tal, só teremos boas notícias aqui de meia-noite a meia-noite. Não entra má notícia, só notícia boa. E ficou ali aquela efervescência. E geralmente as notícias boas coletadas eram notícias mais frias, porque coisas que tinham acontecido, coisas que estavam sendo estudadas, mas você não domina os acontecimentos do dia. Então você não pode deixar para publicar notícias boas num determinado dia se você não se preparar antes. Você não sabe se naquele dia marcado você vai ter tantas boas notícias. Me ocorre até referir rapidamente um jornal francês, década de 40 ou de 50, que inventou, não, aqui a gente só dá boa notícia, mas é todo dia, é um jornal só de boa notícia. Faliu rapidamente, quebrou, nunca mais se tentou nenhuma experiência desse tipo. Mas, enfim, quando chega no dia marcado para o dia da boa notícia, faltando 20 minutos para meia-noite, que se estenderia até meia-noite seguinte, aí matam um prefeito bastante conhecido em São Paulo, não sei se ele era do PT ou de outro partido, mas era um prefeito muito conhecido. Faltava 20 minutos para meia-noite para começar o dia da boa notícia. Mas aí, vamos publicar ou não vamos? Ainda temos 20 minutos para publicar a notícia, seja qual for, mas não dava, porque não dava tempo para apurar direito. Bom, meia-noite chegou, começa só a desovar as boas notícias que estavam guardadas nas gavetas. Lá para as tantas, aí a chefe de redação chega e diz: Ih, caiu um avião em Nova York. E aí ela pensou: bom, eu vou publicar, não é todo dia que cai um avião em Nova York. Mas aí ela liga Imagina. para o superior dela e o superior dela diz: não, que é isso, é só boa notícia, esqueça que avião caiu em Nova York. Só boa notícia. Aí dali a mais meia hora, 40 minutos, cai o segundo avião em Nova York. Aí a chefe de redação Imagina o nem que será que consultou, apenas deu a notícia que dois aviões, poderosos aviões, tinham batido nas Torres Gêmeas em Nova York. Era o dia do atentado terrorista, se eu não me engano, 11 de setembro, 11 de setembro de só isso? de 2000 de 2001. 2000, né? 2000, 2001. 2001. Enfim, era 2001. pena, quer dizer, vê que falta de sorte de quem bolou essa história do dia da boa notícia.
coincide o Dia da Boa Notícia com o maior atentado terrorista que os Estados Unidos já sofreram. Agora, a gente tem, eu pedi um depoimento a esse respeito ao Leão Serva, meu grande e velho amigo, jornalista que chefiava, comandava o jornalismo do IG na época. Ficou célebre também, não só pelo seu bom trabalho na Folha de São Paulo, em vários outros lugares, mas mais recentemente era ele que estava apresentando aquele debate onde o Dateno jogou aquela cadeirada no Pablo Marchal. E vamos ver o que vamos ver o que é que o nosso Leão Serva fala a respeito do Dia da Boa Notícia. Eu fui jantar fora com minha mulher. Fomos eu me lembro até que era um restaurante japonês. Não lembro se era alguma comemoração, alguma coisa assim. O fato é que a gente estava nesse restaurante, ou saindo do restaurante, e era alguma coisa como 15 para meia-noite, me ligou um rapaz que é um grande jornalista e que era o responsável pela madrugada. E ele estava entrando e me ligou dizendo assim, ó, Leão, eu tenho uma má notícia. Foi assassinado o prefeito de Campinas, Torninho do PT. Poxa, como aconteceu isso e tal? Daí ele descreveu, era qualquer coisa como 15 para meia-noite. Então eu criei uma situação, falei assim, olha, você faz a seguinte medida, nós tínhamos 10 chamadas na capa, falei, a 10ª chamada, a última, você põe um título assim, má notícia, assassinado o prefeito do... e ela vai ficar ali o dia todo, e a gente vai atualizando o noticiário sobre o prefeito, à medida que fomos apurando novas notícias, vamos sempre linkando nesse lugar. Ah, tá bom, então. E assim foi. Então, passamos a madrugada com 10 notícias, uma má notícia e todas as outras boas notícias. Assim foi, de manhã eu acordei, como todos os dias, peguei o carro, que eu na época guiava, e fui para o IG, e invariavelmente, próximo do IG havia um congestionamento, assim, o IG era no Itaim, ali pela 9 de julho, assim, sempre tinha um congestionamento. E eu parado no congestionamento, tocou meu telefone celular, eu atendi, era a chefe de reportagem, que era a editora-chefe pela manhã, de manhãzinha, assim. E ela me disse, Leão, um avião bateu no World Trade Center. E eu visualizei um filme dos anos 30, 40, em que um aviãozinho teco-teco estava encravado no Empire State Building. E eu visualizei essa cena que, digamos assim, seria de uma tragédia de impacto menor, né? E disse, bom, mas você sabe, é dia da má notícia, é o dia da boa notícia. Vocês não vão ficar me ligando a cada má notícia que houver, porque nós já combinamos isso. Tem que ser tal. Então eu dei assim uma lição de disciplina, vamos dizer assim. E ela muito resignada falou, ok, tal, desligou, ok. Passou mais uns tantos minutos, eu continuava nesse congestionamento. Ela me ligou novamente e falou assim, olha, Leão, mais um avião bateu na outra torre gêmea e é um atentado terrorista. Ou parece que é um atentado terrorista. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou botar de manchete aqui, quando você chegar na redação você me demite, tá? E desligou assim. E eu, até hoje, eu digo que foi o ato de insubordinação mais correto que eu já vi na imprensa, porque ela tinha toda a razão. E, bom, dali a pouco eu cheguei e aí comecei a ver aquelas imagens na televisão, muito chocantes e tal. Nessa altura já era manchete, etc. E eu comecei a tentar ligar para o Matinas, que estava dando aula. Eu e o Matinas dávamos aula na Casper Libero na época. Naquele dia ele estava dando aula. E eu tentei ligar, ele não atendia. Dada a hora, quando ele atendeu, tinha milhões de telefonemas. Ele viu o que tinha acontecido. E ali mesmo, na Casper Libero, ele escreveu um editorial que a gente punha na capa assim, num pop-up. Todo mundo que entrava no site via aquele pop-up que dizia qualquer coisa como nós tentamos, mas a história nos atropelou. E aí explicava que nós tentamos fazer um dia da boa notícia, dando só boas notícias, mas que, digamos, a maior das más notícias se impôs e a gente estava interrompendo
aquela coisa. Então foi isso, evidentemente, dali a pouco, nem sei em que momento as duas torres caíram, e foi realmente, eu diria que foi das coberturas mais chocantes, provavelmente a cobertura mais chocante que eu já fiz na vida, ou talvez uma das coisas mais impressionantes. Meu, que história. Que história é essa vida do jornalista? Já não temos mais tempo, então temos que encerrar, não é isso, Hugo? Não temos mais tempo. Vamos encerrar com essa história inusitada, para dizer o mínimo. A pessoa resolve fazer o dia da boa notícia, no dia 11 de setembro de 2001, né? Que foi o dia do 11 de setembro, né? Foi o dia do ataque. É isso mesmo, 11 de setembro. Logo no dia 11 de setembro de 2001. Não. É 11 de setembro, né? 11 de setembro. Nem me lembro mais. Não, é óbvio. Percebemos que você não lembra. E terminaremos uma falha de memória de Noblar, que no dia 11 de setembro inventaram de fazer o dia da boa notícia. Simplesmente 11 de setembro de 2001. O dia do maior ataque terrorista televisionado. Né? Nesse dia, eu trabalhava na redação do Correio Brasileiro, estava em casa dormindo ainda, porque foi cedo isso que aconteceu. E aí me acordaram, dizendo, olha, caiu lá um avião, não sei o quê. Aí eu ligo a televisão, mas aí o que eu vi não era o primeiro choque, já era do segundo avião. Eu levei um tempo para entender o que era que tinha acontecido também. Mas foi um dia extraordinário na história do mundo. Pois é, e a gente termina agora o No Blá Blá Blá, que já